que a serpente foi um homem que gerou um filho chamado Caim no útero de Eva, através de Eva ter comido o fruto que é o pênis e recebido dentro do útero dela a semente que é o sêmen, que gerou a árvore chamada Caim, o filho da serpente, o filho do diabo. Eu vou provar escrituristicamente que Caim não era filho de Adão. Adão gerou foi Abel, no ato sexual também, o qual não era a vontade de Deus. Mas ele conseguiu ser induzido por Eva a praticar o sexo. E aí veio Caim, veio Abel. Mas Caim não veio de Adão, Caim veio da serpente, o filho do diabo, Caim. Se vocês quiserem, é só postar nos comentários aí, eu vou... Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder estar aqui respondendo a um dos vídeos perguntas dos nossos amigos, irmãos e parceiros do canal Falando de Bíblia. E por falar nisso, você já está inscrito no canal? Ainda não? Se o vídeo apareceu para você aí, e você está assistindo a nossa programação, não deixe de se inscrever, conhecer um pouco mais daquilo que nós conversamos aqui, que nós estamos trocando informações. Quero, nessa oportunidade, agradecer ao meu amigo pastor Josué Ferreira, da Assembleia de Deus Central do Apolo 3, em São Gonçalo, e ao meu amigo, que é pastor adjunto desta mesma igreja, pastor William Souza, que de vez em quando o William manda uns vídeos, umas paradas para mim aqui, para eu poder conversar com vocês. E o vídeo é unânime. Você assistiu o vídeo aí, que começou, falando que Caim é filho da serpente. Isso vai ficar na galeria dos vídeos. Coisas que não estão na Bíblia, mas que o povo fala. Agora vocês vão entender por que eu falo que o povo fala. No final não falou nada. Fizeram um monte de barulho, mas não falou nada. E você que é líder de escola dominical, professor, você que é superintendente, você que é pregador, você precisa olhar para a Bíblia de forma a enxergar o texto pelo texto. E quando estiver diante dos seus alunos, diante do seu público, falar nada mais, nada menos que a Bíblia. Eu gosto da expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando ele diz assim: onde a Bíblia não dá voz, eu não dou ouvido. Eu gosto muito dessa expressão do nosso pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes. E aí, esse irmão vai dizer que ele vai provar por A mais B que Caim é filho da serpente. E que o tal fruto que a Eva comeu foram os órgãos genitais da serpente. Você não está ouvindo errado não, filho. Foi o que ele falou aí no vídeo. Só para você ter ideia. E que a semente da serpente foi introduzida em Eva, e Eva, então, teve o filho da maldição. Por isso ele tinha aquele comportamento. E isso não é brincadeira nossa não, irmão. Tem muita gente na internet que gasta tempo para tentar provar essa tese, falando de Bíblia. Ai, Jesus. Pastor Josué, William, vocês são terríveis. Olha como é que vocês me deixam aqui. Meu caminho estreito. Vamos lá. Bereshit, livro do princípio, livro do Gênesis, capítulo de número 1. Olha o que a Bíblia vai dizer, vai nos afirmar, asseverar. Verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, todo animal respeitava a autoridade do homem. 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, primeira ordem, primeiro mandamento lá no jardim, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Capítulo de número 2 do livro do Gênesis, verso de número 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Se você entende que leão é leão, foi Adão que deu o nome. Elefante é elefante, Adão que deu o nome. Ok? Deus coloca todos os animais para Adão, que significa vermelho, o nome Adão, no hebraico Adam, que significa vermelho. Ele vai catalogar toda a vida animal. Verso 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ainda, falando de Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3, diz assim o texto sagrado. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, a serpente vai começar a fazer aqui a quebradura daquilo que era o texto oral que Deus havia falado com o homem e com a mulher. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, a árvore e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Isso eu acho muito interessante. Verso 20 do capítulo 3. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Capítulo 4 do Gênesis. E
conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu filho Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A Bíblia, pela Bíblia, já responde tudo. Quem escreve o livro do Gênesis é Moisés. Moisés vai trazer um relato da criação de forma resumida, pois a Bíblia não vai falar sobre tudo, mas isso aqui é específico. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Como é que esse camarada tem a ousadia de dizer que Eva se relacionou com a serpente? É igual uma galerinha que cai na esparrela de acreditar que antes de Eva, Adão teve uma outra mulher. Você conhece essa palavrinha que eu vou falar agora? Lilith. Lilith. No conto judaico, ouça bem o que eu vou dizer para você, vou até falar mais alto. No conto judaico, no Midrash, o que está registrado nos livros dos judeus, não é na Bíblia, conto judaico, Lilith é um espírito feminino que era insubordinado e que se relacionou com Adão, e como Adão não queria ter relações com ela de forma que ela ficasse por cima, mas que Adão fosse dominador sobre ela, aí ela vai embora, ok? Isso é conto. Isso não está na Bíblia, isso não é literal. Aí a galera fala de Lilith no púlpito, quer pregar sobre a primeira mulher de Adão. Onde está na Bíblia? Onde está aqui no escrito sagrado? Não tem, filho. Assim como também não tem que Eva se relacionou com a serpente. A serpente, manifestada pelo diabo, aponta para Eva uma árvore, a árvore que estava no jardim, no meio do jardim, e que Deus havia proibido deles comerem do tal fruto. Há até uma tese de tradição católica que um determinado padre outro dia dissertava em uma determinada aula. Ele dizia que o desejo de Deus era que o homem no jardim comesse do fruto da árvore da vida, para que o homem fosse eterno. E aí ele fala uma palavra chamada pericorese, que eles vão traduzir como a dança da Trindade. Isso aqui a gente pode fazer um outro vídeo no outro dia, mas isso é uma crença de ordem de tradição católica, dentro dos arrazoados dos estudos deles, que o desejo de Deus era que Adão comesse da árvore da vida, para que o homem se tornasse eterno e então Deus desfrutasse desta amizade, desta comunhão. Mas o que mais me chama a atenção é que o nosso irmão aí, equivocadamente, está dizendo que o Caim é filho da serpente. Capítulo 4 do livro do Gênesis diz que quando Eva está grávida de Caim e que esse filho é filho de Adão, ela vai alçar a seguinte expressão: alcancei do Senhor um varão. Ou seja, alcancei do Senhor um filho homem. Eu não gosto de falar a palavra varão aqui, e vou dizer por quê, porque a palavra varão, tecnicamente, no hebraico, ela é uma palavra para quem tem o pênis grande, o órgão sexual grande. Então, se tornou muito tradicional no meio assembleiano, no meio pentecostal, o pessoal fala varão, fala varão. Outro dia, um determinado irmão de ordem presbiteriana, ouvindo os irmãos se cumprimentando, aí ele falou assim: esse irmão aí já viu os outros irmãos pelados? Conhece lá a régua do irmão? Foi que isso, rapaz? Ele: não, mas a palavra hebraica para homem que tem o seu órgão sexual grande é varão. E aí a gente não usa essa palavra aqui. Eu falei: não, tá bom. E algumas pessoas a popularizaram no nosso meio. Então, quando eu falo de que Eva está usando essa expressão, alcancei do Senhor um filho homem, alcancei a dádiva de ter um filho homem, ela está expressando a sua alegria. E o filho não é da serpente, o filho é de Adão. Então, lendo a Bíblia, não preciso mais falar nada. E eu quero apenas agradecer aqui ao meu irmão, meu amigo, meu fechamento, pastor José Ferreira,
e o pastor William Souza, da Assembleia de Deus lá da Central do Apolo 3, a Church, pela qual me enviou esse vídeo, e a gente está aqui hoje podendo falar sobre esta questão. Caim não é filho da serpente. Caim é filho de Adão. Está escrito na Bíblia, eu termino aqui falando de Bíblia, capítulo de número 4 do livro do Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Ok? Faça como os nossos irmãos, envie o seu vídeo, envie a sua pergunta. Tem aí um número 21 99 052 1727 que nós disponibilizamos aqui no canal para que a gente possa interagir com os nossos amigos e irmãos parceiros aqui do Falando de Bíblia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Falando de Bíblia.